Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação por Cristo nosso Senhor. Dileto e amado ouvinte, neste sábado nós celebramos a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Esta celebração tem profundas raízes bíblicas. José é o último patriarca que recebe as comunicações do Senhor através da humilde via dos sonhos. Assim como o antigo José, lá no Gênesis 28, é o homem justo e fiel, Mateus 1,19, que Deus pôs como guarda de sua casa. Ele liga Jesus, rei messiânico, à descendência de Davi. Esposo de Maria e pai putativo, guia a Sagrada Família na fuga e no retorno do Egito, refazendo o caminho do Êxodo. O Papa Pio IX declarou padroeiro da Igreja Universal e João 23 inseriu seu nome no cânon romano. São José, valei-nos. Dando sequência, querido ouvinte, às meditações profundas desta quaresma, tendo como base os textos reflexivos de Santo Tomás de Aquino, hoje o grande santo traz para nós o tema: a paixão de Cristo obrou nossa salvação a modo de redenção. E ele cita a primeira carta de Pedro 1,18: não por ouro nem por prata, que são coisas corruptíveis, haveis sido resgatados da vossa vã existência, que recebestes de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem contaminação alguma. Numa outra passagem de Gálatas 3,13, Cristo nos remiu da maldição da lei, feito ele mesmo maldição por nós. E dito do apóstolo, feito maldição por nós, significa que sofreu por nós no madeiro. Logo, pela sua paixão nos remiu. Pelo pecado, o homem estava escravizado de dois modos. Primeiro, pela escravidão do pecado, pois todo o que comete pecado é escravo do pecado, e todo o que é vencido é escravo daquele que o venceu. Ora, como o diabo venceu ao homem, introduzindo-o ao pecado, o homem foi feito escravo do diabo. Segundo, quanto ao reato da pena pela qual o homem estava ligado segundo a justiça de Deus. E esta também é uma escravidão, pois é próprio do escravo sofrer o que não quer, ao contrário do homem livre, que pode dispor de si mesmo como quer. Por onde, sendo a paixão de Cristo uma satisfação suficiente e superabundante pelo pecado e pelo reato do gênero humano, a sua paixão foi um como preço pelo qual fomos livrados de uma e de outra escravidão. Assim, a satisfação pela qual satisfazemos por nós ou por outrem é considerada um preço pelo qual nos remimos do pecados e da culpa e das penas, segundo a Escritura. Redime os teus pecados com a esmola. Daniel 4,24. Ora, Cristo satisfez, não certo dando dinheiro nem por outra forma semelhante, mas dando-se a Ele mesmo, bem máximo, por todos nós. Por isso é que se diz ser a paixão de Cristo nossa redenção. O homem pecando contraiu uma obrigação tanto para com Deus como para o diabo, pois pela culpa ofendeu a Deus, sujeitou-se ao diabo pelo seu consentimento. E assim, em razão da culpa, não se tornou servo de Deus, mas antes, afastando-se do seu serviço, incorreu na escravidão do diabo, por justa permissão de Deus, por causa da ofensa contra ele cometida. Mas quanto à pena,
o homem contraiu principalmente uma obrigação para com Deus, como supremo juiz, e para com o diabo, como seu algoz, segundo aquilo do Evangelho de Mateus 5,25. Para que te não suceda que o teu adversário te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, isto é, ao anjo cruel da pena, como interpreta São João Crisóstomo. Embora, pois, o diabo retivesse injustamente e na medida do seu poder sob o seu jugo o homem enganado pela sua fraude, tanto quanto à culpa como quanto à pena, contudo, era justo que isso o homem o sofresse por permissão de Deus, quanto à culpa, e pela ordem do mesmo Deus, quanto à pena. Por onde, relativamente a Deus, a justiça exige fosse o homem redimido, não, porém, relativamente ao diabo. Então nós acabamos de ouvir esta meditação profunda de Santo Tomás, que nos mostra esse poderio de Cristo que nos tira da escravidão do diabo ou até mesmo da escravidão da lei, pois o Cristo quebra as correntes de toda escravidão para que a criatura por excelência de Deus, que é a pessoa humana, possa viver na liberdade que a Sagrada Escritura diz, liberdade dos filhos de Deus. Não há fato mais doloroso do que a falta de liberdade. Quando menino, na minha cidade, escutando um julgamento, um júri popular, me lembro direitinho quando o juiz, de pé diante do réu, leu a sentença e disse para aquele réu: hoje você perdeu o bem mais precioso da sua vida, a sua liberdade. Policiais, por favor, leve o réu para cumprir seus 16 anos de cadeia. Perder a liberdade é como que perder a vida. E um pecador, a bem da verdade, uma pessoa presa aos vícios, a todos os mandos de Satanás, ele é um escravo. Não tem por onde tergiversar, em outras palavras. É um escravo, é um acorrentado que precisa da força de nosso Senhor para se libertar disso. Hoje a gente encontra tantas pessoas escravas de macumbaria, de feitiçaria, dessas práticas obscuras, pessoas que estão possessas, dominadas pelo demônio. São pessoas escravizadas, como as pessoas que vivem na compulsão da sexualidade, das drogas, dos vícios, da mania de praticar violência, matar os outros, tirar a vida do próximo. Isso tudo é uma escravidão. Como isso é triste, como também os corruptos. Todos esses que vivem na corrupção, vivem na escravidão. Não tem escravidão pior do que essa da corrupção, porque a pessoa entra num vício de tomar posse daquilo que não lhe pertence, e essa gente acha que o dinheiro dos governos federais, estaduais e municipais é um dinheiro que pode ser roubado. Ele é o dinheiro dos pobres. Quem rouba dos pobres entra num furdunço interior horrível. Todo corrupto é infeliz. Não adianta ter mansões chiques, iates chiques, casas de praias chiques, aviões particulares como fruto da corrupção, do tráfico. Isso não traz felicidade nenhuma, porque o sujeito olha todo o resultado da sua ganância e do seu roubo e vem no coração: mas eu vou morrer, para quem vou deixar isso? Então, meu prezado ouvinte, é melhor que nós entremos na sequela de Cristo, no seguimento a Ele, no caminho dele, que é o caminho da vida, que é o caminho da liberdade, que São José muito bem soube viver. No capítulo 12, versículo 42 de São Lucas, e esse versículo é a antífona da missa da solenidade de São José,
Jesus diz assim: eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Esse versículo se aplica perfeitamente a São José, que é chamado de o justo, um homem que não cedeu a sua vida ao demônio, que não cedeu a sua existência à escravidão de uma lei pela lei, mas que submeteu a sua vida ao verdadeiro amor, à verdadeira entrega a Deus, e por isso, humilde como foi São José, ele soube viver isso que Santo Tomás ensina para nós. Ele tinha essa consciência desta graça de Deus que nos renova, que nos aprofunda no caminho da serenidade. São José é modelo de homem livre, libertado em Deus, libertado pela graça do Espírito Santo. Todos nós somos chamados a viver essa liberdade maravilhosa, essa liberdade que faz do homem um ser feliz sobre a terra. Que São José nos ajude a entender estes mistérios e abraçá-los com profundidade em nossas vidas. Que bonito! A vida, a atitude, o comportamento de São José, que cuidou do menino Deus, da Santíssima Virgem Maria, a Imaculada. Ele que não tocou Maria, pois tinha consciência do poder da sua virgindade e da sua maternidade divina, bem como da sua Imaculada Conceição. Que São José interceda por você, pela sua família, e que nós, homens, possamos olhar para a figura desse grande patriarca e agradecer a Deus pela nossa masculinidade, pela paternidade, e assim cumprirmos a vontade de Deus neste mundo antes que o tempo passe, assim seja. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação e que todos nós possamos olhar para esse grande patriarca, o Pai Custódio de Jesus, e nele encontrar o sentido de vivermos somente para Deus, somente para Ti, Senhor. Que a intercessão deste grande homem nos ajude a viver a simplicidade, o escondimento, a humildade e vivermos assim uma quaresma carregada de santidade, de amor e de entrega a Ti, Senhor, pelo sangue e pelo nome do Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua casa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz dia de São José, um feliz sábado também na companhia de Nossa Senhora, e até amanhã, terceiro domingo da Quaresma, se Deus nos permitir.